falar um pouco dos fundamentos bíblicos sobre casamento e família, né? Então hoje a gente vai dar sequência nesse conteúdo e a ideia é conversar um pouco sobre como era, quais os princípios ali que norteavam a família no Antigo Testamento, né? Então essa vai ser basicamente a conversa de hoje. E antes da gente entrar, propriamente dito, no tema, eu acho que eu vou colocar aqui uma ressalva importante que vai acabar sendo necessária aí até o final da mensagem, que é o discernimento entre o que é princípio e o que são formas e costumes de um povo, de um contexto, de uma época. Normalmente, essa é a parte mais difícil de discernir, o que a gente enxerga que é literalmente aplicável aos dias de hoje, o que a gente enxerga que existe ali um princípio de como o povo se organizava socialmente, culturalmente. Então, isso é uma ressalva importante para a gente ter em mente conforme a gente vai fazendo digamos assim, essas leituras e se abrindo também para que o texto tem para nos ensinar. Então, aqui, até mesmo do que a Bíblia trata em diversos momentos, especialmente no Antigo Testamento, o importante mesmo de discernir e de buscar do texto é os princípios que estão ali incutidos e não tanto o como operacionalizar isso, né? Bom, então aqui acho que o primeiro ponto de partida, dado que a gente vai falar de família no Antigo Testamento, é pensar então qual que vai ser o conceito de família que a gente vai estar se referindo, né? Porque, bom, vocês sabem que o conceito ele vai mudando culturalmente, vai mudando com o passar dos anos. Hoje mesmo, se você perguntar para diferentes pessoas, você vai ter diferentes definições, mas a definição que a gente vai trabalhar aqui é que família é formada primariamente por um homem e uma mulher, seus filhos, claro que salvo aí a exceção de morte do cônjuge, então viúvos e tudo mais, e pode haver também nessa definição de família que a gente vai colocar aqui a participação de mais membros com parentesco consanguíneo, né? Então, sogra, primo, tio, tudo mais, então isso também vai estar se encaixando dentro dessa ideia de família. Isso é importante até para a gente pensar como a Bíblia se refere a essas famílias do Antigo Testamento, porque hoje em dia, na nossa cultura mais ocidental moderna, a gente costuma associar a família como aquele núcleo familiar menor de pai, mãe e filhos, né? Enquanto que a ideia de família, no que a gente tivesse como se fosse uma analogia do que a gente vê hoje, estaria envolvendo os filhos solteiros, os filhos casados, né? Os escravos, famílias de escravos, né? Pessoas que trabalham juntos na casa, enfim. É uma ideia um pouco maior. Então, mais uma vez, aí você vai percebendo a importância da gente aplicar o discernimento para resgatar alguns princípios, ao invés de só fazer uma transliteração aí de tudo que a gente vê nesses costumes daquela época, né? Então, aqui a gente já começa pensando quatro termos que a Bíblia utiliza quando se refere à família no Antigo Testamento, né? Então, a gente começa com o povo, quando a gente pensa em nação de Israel. A gente depois tem um subconjunto menor, que fala de tribos, como as 12 tribos dos filhos de Jacó. A gente também tem os clãs, que é um subgrupo menor dentro aí da tribo, e a casa de um pai, que seria, digamos assim, essa ideia de família que a gente tem hoje, né? Então, aqui a gente também já ouviu muito falar, provavelmente, de que a estrutura familiar daquela época ela seguia um formato de patriarcado, né? Patriarcado é o termo que se utiliza para governo de um pai, né? Isso que significa basicamente, né? Mas até o livro que a gente está utilizando e alguns estudiosos têm preferido o termo para se referir a essa época, ao invés de chamar de patriarcado, chamar de patricentrista, né? E a principal diferença que a gente percebe entre esses dois termos é que enquanto o patriarcado fala a casa do governo do pai, o patricentrista se refere a uma casa em que tudo, na verdade, acontece centrado em torno do pai. É ligeiramente diferente essa definição porque ainda mais depois da pós-modernidade e de alguns movimentos que acabaram surgindo, você acaba tendo algumas interpretações equivocadas quando você pensa nessa ideia de patriarcado, especialmente sobre o valor que o homem tem, que a mulher tem, se a mulher se sente subjugada ou não, se é propriedade ou não. Então,
Para se referir a essa época, o pessoal utiliza hoje mais esse termo de patricentrista, né? E aí, isso é uma coisa que a gente vai acabar percebendo ao longo não só ao longo dos textos, mas também conforme a gente vai ouvindo sobre essas passagens, de que normalmente essa ideia de formato familiar, ela tem, como que eu posso dizer assim, um tom muito pejorativo, um tom muito negativo, né? Então, se você fala tanto de patriarcado como de patricentrista, parece que automaticamente a gente já está referindo aquele formato de um pai ou marido bruto, né, ditador, que é autocentrado completamente, subjugando todos na casa, que é muito provavelmente a realidade de, ou às vezes de alguns de nós, ou de muitos com quem a gente vê, com quem a gente convive. Então, é natural às vezes a gente fazer essas analogias, né? E aqui o termo mesmo é importante essas ressalvas porque quando a gente pensa esse formato, inclusive que eles viviam, e você pensa o lar saudável, não era o lar que que acontecia tudo em torno do pai, como um grande tirano, subjugando tudo e tudo, mas muito pelo contrário, era o pai amando, servindo e liderando, e as pessoas, digamos assim, seguindo e sendo abençoadas por esse amor e por esse serviço do pai. Né? E, assim, até é importante, eu acho que colocar essas ressalvas, parecem ressalvas meio óbvias e meio, assim, já tá subentendido, né, de que a Bíblia trata de, digamos assim, estruturas familiares saudáveis, enquanto que nós, digamos assim, acabamos fazendo uma analogia aí um pouco mais deturpada, né? Então, apesar de parecer, assim, algumas ressalvas bastante óbvias, eu vejo que elas são importantes serem feitas porque existem alguns dados recentes, como, por exemplo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou no final do ano passado que aproximadamente 18 milhões de mulheres foram violentadas no Brasil, né? 18 milhões de mulheres representam basicamente aqui 12% da população feminina no nosso país, né? E o mais interessante é que 40% das mulheres que faziam denúncias a uma Casa de Sofia, que é uma instituição, uma ONG, vinculada aí basicamente à segurança da mulher e tudo mais, 40% delas eram evangélicas, né? Então, nossa, eu tô perdi um pouco o ar aqui. Então, assim, é um tema muito sério, assim, né? A gente pensar que várias irmãs, não necessariamente da nossa comunidade, da nossa denominação, mas dentro desse contexto estão, digamos assim, sofrendo essa interpretação equivocada de que o marido ele domina a mulher, seja por força e seja aquela violência ainda mais, entre aspas, culturalmente aceitável, né? Porque a violência ela não começa quando você machuca o outro e deixa um roxo, né? A violência ela começa de uma maneira um pouco mais sutil, com uma violência mais psicológica, seja ela de humilhação, seja de rebaixar. Então, isso é um dado muito importante para que nós, como igreja, a gente tenha essa sensibilidade de perceber quando que isso está sendo mais presente ou não dentro das nossas comunidades, né? E, bom, tendo aí isso em mente, a questão, como a gente estava colocando, é que o papel do pai nessa estrutura patricentrista, ela ela é basicamente aí para inspirar a confiança, o serviço e o amor à família, né? Então, o livro ele acaba colocando também alguma das responsabilidades do pai nessa estrutura da família no Antigo Testamento, né? Então a gente pode listar algumas, como por exemplo, ter uma vida exemplar de devoção a Deus, né? A vida de devoção a Deus, ela partia principalmente do pai, e o pai ele liderava por esse exemplo, né? Então, até é interessante quando a gente pensa numa estrutura como, não, vamos fazer da nossa família aplicar os princípios cristãos que a gente vê no Antigo Testamento. Então, é claro que eu não tô dizendo isso como sempre acontece dessa forma, mas veja que muitas vezes num casal, eu já vi isso acontecer muito, já presenciei isso muito, em que a mulher ela é subjugada pelo homem porque fala, eu sou cabeça, eu falo, você obedece, e tudo aquilo que é relativo à mulher e aos filhos, me respeite, me honre, a pessoa acaba não tendo
a participação do papel dela, então acaba não inspirando pelo exemplo, pelo serviço, pelo amor. Um segundo ponto aqui que a gente também pode colocar como responsabilidade do pai e do marido é instruir a família nas festas da época e também no ensino da palavra de Deus, né? Especialmente para as crianças na sua segunda década de vida, né? Então, a primeira década de vida era mais comum que as crianças ficassem com a mãe, na segunda década de vida com o pai, até que normalmente depois o filho acaba tendo aí a sua própria vida, né? Se casando, etc, etc. Aqui também um terceiro ponto que seria prover o sustento da família e defender a família, preservar o bem-estar dela e o funcionamento, né, de toda essa unidade familiar. E, é claro, também dentro daquele contexto social e político da época, é representar a família para a comunidade externa e implementar as decisões tomadas pelo clã e pela tribo dentro da sua estrutura familiar ali, né? É como se o pai tivesse a função também quase que de um vereador, digamos assim, junto dentro da sua estrutura familiar, né? Porque às vezes tinha família que tinha 300 pessoas, né? Então, assim, enfim, realmente essa era a função forte também do pai. E aí também, quando a gente pensa em relação à responsabilidade da mãe, a gente percebe que algumas responsabilidades são um pouco mais claras, porque a gente sempre ouve falar de cuidar das coisas de casa e tal, mas existem também tantas outras que mostram a importância, a grande importância da mulher e da mãe também naquele formato e estrutura de família, né? Então, a mãe também tinha participação, junto com o pai, na instrução dos filhos na palavra de Deus, como eu comentei, especialmente na primeira década dos filhos. A mãe também tinha a função de, enquanto o pai e alguns homens da casa faziam as caças, obviamente, e traziam os alimentos, então ela fazia toda essa gestão do governo da casa e também para a edificação da família, né? Então, a mulher também tinha um papel importante aí, inclusive aqui na influência positiva que há sobre o seu marido, né? Então, isso é meio claro para todos nós hoje, como as mulheres elas têm uma forte habilidade de persuasão, né? De persuasão e trazer discernimento quando é importante. E isso também é algo que a Bíblia pontua, né? De como a mulher é importante também para influenciar positivamente o marido e também se sujeitar a ele. E aqui também havia algumas posições, a possibilidade da mulher ser nomeada para funções proféticas, também posições sociais de liderança dentro daquele contexto, como aconteceu com Débora, por exemplo, que assumiu a posição de juíza, né? Então, aqui eu acho que vale aí colocar a importância, mais uma vez, de pensar coisa que já tem sido dita nas últimas mensagens, coisas também que a gente ouve por tantos anos, mas de como é que, então, funcionava essa sujeição da mulher dentro dessa estrutura familiar no Antigo Testamento, né? Ainda mais porque, dentro daquele contexto, se você leva em consideração todo o aspecto social, político e econômico, é muito, mas muito diferente do Brasil hoje, né? Só para vocês terem uma ideia, um dado do IPEA do final de 21 relatou que hoje, no Brasil, veja esse dado, 45% dos lares domiciliares do Brasil são, e aí eles utilizam um termo que até já mostra um pouco da má compreensão de tudo isso, eles colocam o termo de serem chefiados por mulher, mas o termo chefia significa na prática na pesquisa eles constataram que 45% dos lares domiciliares a mulher contribui mais para a atividade econômica da casa do que o homem, né? E aí é claro que desses 45% a gente está falando de viúvas, mães solteiras, mães que moram com amigas e assim por diante. E o ponto é que das famílias casadas, 20% foi constatado que a mulher tem uma participação maior do que a do homem na economia da casa, né? Então, isso é um dado interessante porque, normalmente, para alguns, especialmente que querem, digamos assim, utilizar da Bíblia para se blindar e ter um conflito de interesse muito, muito particular, querem fazer daquela ideia de por que eu trago sustento para casa, porque eu coloco pão na mesa, então eu mando aqui, né? E basicamente não é da mulher, muitas vezes a mulher porque ela não tem condição de se sustentar como ele sustenta, né? Mas é uma realidade que, porque a participação da mulher no mercado de trabalho vem crescendo, a pergunta que fica é isso que dá ao marido autoridade sobre o lar? É o fato de que ele coloca a comida na mesa e não a mulher? Ou até mesmo porque ele tem uma força física maior do que a mulher,
Então ficam essas questões que a gente precisa parar para pensar sobre o que significa de fato a sujeição da mulher ao marido, né? E eu estava até vindo para cá, assim, eu e a Dama, a gente estava saindo, a gente passou por um mini, não sei se é um parquezinho, mas, enfim, ali é tipo um parquezinho, né? É uma praça, isso, obrigado. E aí nessa praça tinha um pai levando um cachorro, tipo pastor alemão, coisa assim, tipo forte, né, o cachorro. E aí o filho dele, olha, chutando, entre 5 a 10 anos, assim, uns 4, 5 anos. A Dama conhece melhor criança do que eu. Vocês verem que a minha percepção de criança é difícil, mas... então, o argumento é mais forte ainda. Então, se de 5 a 10 já era impressionante, então até 5 é mais forte o argumento de que o filho estava levando um cachorro do porte de um pastor alemão também na coleira. Aí a primeira impressão que fica é, putz, que responsabilidade, né? Imagina, daqui a pouco o cachorro vai lá e tal. Mas, assim, abstraindo dessa parte do perigo da ilustração, e também abstraindo do fato de que é uma criança igual um cachorro, assim, todo ponto ali, sabe quando você fala assim, putz, que bela ilustração de sujeição. O cachorro muito mais forte que a criança, o cachorro muito mais, digamos assim, maior, não só mais forte, maior do que a criança, e não é porque, por conta da sua força, etc., ele estava ali na coleira, seguindo ali a criança, onde a criança fosse, o cachorro ia, e não tendo ali, obviamente a criança não se achava maior do que o cachorro, né? Mas o cachorro confiava na criança, né? O cachorro se sujeitou à criança. Mais uma vez, por favor, abstração de cachorro, criança, assim. Ah, então você está falando que mulher é um cachorro e um homem é uma criança? Não, não. Assim, pegar realmente o espírito dessa ilustração que eu achei muito rica, né? De que quando a gente fala dessa sujeição, normalmente fica aquela questão do tipo, o cara, se ele pensa que tem autoridade no lar porque traz alimento para a mesa, e no dia que a mulher começar a tirar mais do que ele, fica aquela questão, ele perdeu a autoridade? Ou a mulher, porque tira mais grana, vai falar assim, não, agora eu que mando aqui, né? Então, veja como é delicado, porque esse tipo de situação não tinha naquela época. Mas esse tipo de situação tem hoje. Esse tipo de situação vai passar a acontecer e vai começar a representar cada vez mais do nosso contexto social daqui em diante. Ainda mais porque hoje, boa parte das médias gestões, você já tem uma relação de 45%, 55% mulher e homem. Né? Então, na média gestão do mundo corporativo, você já tem uma certa igualdade. Nos conselhos de administração, que seria mais alta hierarquia de gestão, já é muito mais discrepante, os homens dominam muito mais, mas é uma questão de tempo. Uma questão de tempo, porque a mulher hoje tem uma educação que antes não tinha, então é só dar 20, 30 anos que também vai chegar essa equalização de gênero também nessas altas posições. E você vai intensificar ainda mais esse fenômeno de a casa também ter uma participação muito forte financeiramente da mulher. Então, é claro que, mais uma vez, a gente já tem pensado muito sobre isso, a gente já vive muito sobre isso, e aqui também eu estou tomando muito cuidado, porque, obviamente, a minha posição é a mais juvenil e amadora de todos os pregadores, então, só estou trazendo dados e colocando questões que são importantes para a gente poder pensar. Até também um testemunho pessoal, né, que eu acho que tudo isso é muito importante para perceber como é que a gente se constrói, do ponto de vista de como que a gente enxerga o mundo, né? Quais as lentes a gente utiliza. Teve um papel importantíssimo na minha formação, importantíssimo na economia da minha casa, importantíssimo. Né? Então, o fato também de eu ter convivido com a minha mãe muito próximo dos 15 anos para frente, dos 15 até os 22, que daí foi quando eu vim aqui para São Paulo, enfim, comecei a ficar um pouco menos em casa. Minha mãe, ela também tem um senso crítico assim forte com relação ao contexto dela, que era um contexto ainda um pouco muito mais difícil do que eu vivi. E ela sempre compartilhou comigo os pensamentos que ela tinha e tudo mais. Assim, eu até digo isso um pouco para vocês, para tentar dar um pouco de contexto da onde que vem a nossa percepção cultural também quando a gente lê a Bíblia, né? Porque é claro que a Bíblia tem tem as suas verdades, tem os seus princípios, tem também formas e costumes como a gente já colocou a ressalva, mas também existe as lentes que utilizamos para fazer a leitura da Bíblia e é nesse momento que a gente tem que ter muito cuidado para poder interpretar corretamente como funcionava naquela época e como funciona hoje em dia. Bom,
Então, o que de fato a Bíblia diz aí no tocante ao papel dos pais na educação, na instrução dos filhos? Então, aqui eu reservei aqui alguns versos, se você tiver aí, por gentileza, para a gente poder ver o que de fato a Bíblia coloca sobre a importância, e você vê por diversos trechos no Antigo e Novo Testamento também. Claro que no Novo Testamento o pastor Cássio vai estar trazendo de uma forma muito mais completa na próxima mensagem, mas para mostrar a participação ativa que o homem e a mulher tinham também na instrução dos filhos. Então a gente percebe o verso de Deuteronômio que diz que todas as palavras que eu lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das suas crianças, em Isaías 54:13. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não deixe a instrução de tua mãe. Então, assim, a gente percebe por diversos versos como o pai e a mãe tinham um papel muito importante. E como vários elementos que a gente percebe no Antigo Testamento, eles são quase que aquela... Como é que a gente aplica esses contextos, esses princípios no nosso próprio contexto, né? Porque a gente consegue perceber com facilidade que a aplicação de um princípio em alguns contextos, ela é diversa, né? Não é única. Então vamos supor que a gente esteja falando da necessidade de instrução e, como o Deuteronômio diz, sobre a persistência, o ensino persistente da palavra de Deus aos nossos filhos. Então, eu faço isso no chazinho, não, eu faço isso no café, não, eu levo meu filho para tomar um sorvete e faço isso. Então você percebe o que eu quero dizer, você acho que já compreenderam o ponto, de que o princípio é um só, né? O princípio ele é bíblico, mas a forma como a gente vai fazer a aplicação desse princípio, ela é diversa, né? Dentro de certos limites, é claro, mas ela é diversa. E aí também a gente percebe um outro princípio presente na família do Antigo Testamento, que não só é o ensino, mas a necessidade de correção e de repreensão. Por exemplo, se a gente ver aí o próximo slide, a gente vai notar a importância de não só você ensinar os filhos e corrigir os filhos, mas de que, às vezes, a correção ela está muito e fortemente associada com amor, né? Então, veja aí, por exemplo, em Hebreus, que diz: é para a disciplina que preservais, que perseverais, Deus vos trata como os filhos, pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis em correção, de que todos se têm tornado participantes logo, seus bastardos e não filhos. Então, mostra aí o amor também que os pais eles demonstram para o filho, uma vez que aplica a correção. E é claro, vale aqui de novo a ressalva. Se da mesma forma a gente trouxe a ressalva que a gente já conhece os versos sobre o homem, né, ser a liderança, servir a casa em amor e tudo mais, e a mulher se sujeitar a ele, e obviamente a gente precisa tomar muito cuidado para que isso não se transforme em um comportamento ditatorial, um comportamento abusivo. Aqui também, mais uma vez, fica um alerta, porque ainda não chegou a minha vez, se Deus quiser, vai chegar a partir do ano que vem, mas também no momento da correção dos filhos, de não fazer com ira. Por quê? Porque a correção, mais uma vez, fala assim, não, aqui está dizendo que a estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina passará dele. É vara? Vixe, então é vara que vai chegar na criança, entendeu? E também, digo, por já ter presenciado muito, especialmente dentro da igreja, uma correção descontrolada sobre os filhos, uma correção descontrolada, né? Então, o pai e a mãe não tem, e obviamente, mais uma vez, me colocando aqui numa situação de que não fui testado pelo meu filho, que se deve ficar louco com o garoto, né? Então, assim, ainda mais uma mãe que aguentou a criança, ele não aguentou, né? Sustentou a criança ali por 9 meses na gestação, enfim. Mas é um ponto também de atenção, de que tudo isso, é claro que hoje é muito fácil, especialmente dentro da pós-modernidade, você pegar esses textos e se você traduz eles, cada um desses textos, para o contexto de hoje, em que dentro da igreja você tem
pessoas que não possuem controle do domínio próprio, né, da sua força, do seu ensino, da sua correção. Mulheres que também não querem se sujeitar e subestimam os homens que subestimam a mulher. Então, uma mistura, uma salada tão grande, que a hora que a gente lê isso com a nossa lente, fala assim, não, pronto, isso aqui é... Não, aquela... Se você abusa da criança, se liga a Cristo, eu esqueci o nome. Mas vocês sabem qual que é, né? Que é a denúncia da criança. Nesses momentos é bom lembrar dessas coisas. Mas, enfim, mas acho que vocês entenderam, né? Aqui. É, exato. Vamos ligar então com o Instituto da Criança e Adolescente aí para poder. Você falou Instituto? Estatuto. Não é nem Instituto, queridos. Estatuto da Criança e Adolescente aí. E fazer uma denúncia porque os pais são descontrolados aí, estão batendo com vara nos filhos. Né? Então, mais uma vez, a importância de ter o discernimento sobre esses pontos. E aí, agora pensando, então, qual que é o papel dos filhos nessa dinâmica da casa, numa estrutura familiar de patricinista que a gente tinha comentado, e também, agora, qual que é a relação da criança com os pais. E a gente honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue na terra, coisas que a gente já conhece. A importância não só da honra e do respeito aos pais, como uma primeira abordagem de uma introdução social. Né? Pense que Deus, assim, está construindo para si um povo. Da mesma forma como ele tirou o pessoal do Egito e colocou tantas normas, tantas regras, para assim, olha, deixa agora fazer vocês meu povo, né? Vou limpar vocês, vou ensinar uma nova forma de conviver socialmente. E a honra, a obediência, o respeito, ele é extremamente importante. Né? E aí, é claro que normalmente também a gente pode se tornar legalista. Não, então respeito é para os mais velhos, respeito é para os pais. Aí chega lá na escola, chega aqui e tal. Se é mais novo do que eu, então chuta o garoto, né? Bate, porque o respeito é para os pais. A honra é para os mais velhos. Não corrija, é para os mais velhos, né? E aí, não é para quem é da minha idade, não é para quem é menor. Sendo que o princípio é a honra, é o respeito. Não é você se tornar um legalista de selecionar quem vai ser merecedor da tua honra e do seu respeito. Né? Então, é muito importante realmente perceber qual é o princípio que a gente está aprendendo em todos esses textos. Né? E até também sobre o verso, que provavelmente estava no último slide, se você tiver, por gentileza, de Provérbios 22:6, se eu não estou enganado, sobre ensina o teu filho no caminho que deve andar e mesmo que fique velho, não se desviará dele. Né? Bom, deve estar então no primeiro. Vê se está aí no primeiro, por gentileza. Isso. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda que for velho não se desviará dele. E perceber isso também como é um comportamento, mais uma vez, é um comportamento esperado. Né? Até o autor também do livro traz essa ressalva de que às vezes fica essa questão. Você vai lá, ensina a criança, traz ela para a igreja, para a escola bíblica, leva na EBD, escola de férias, faz culto em casa, faz tudo. Aí a criança cresce, se desvirtua, né? E aí você fala, poxa, onde é que Deus não cumpriu com a parte dele? Porque eu fiz minha parte. Eu levei a criança lá para a igreja, tal, como se a gente não percebesse a qualidade com que e a sinceridade com que a gente faz as coisas. Mas como vou dar o check, né? Levei para a igreja, ok, uma tarefa do dia a menos, né? Porque eu não sei vocês também da experiência de vocês, mas também já presenciei, já indo no carro dos coleguinhas para ir para a igreja, mais uma vez, indo para a igreja, pai quebrando o pau no carro, mas quebrando o pau, mas bate aqui, pega ali, pega pelo cabelo, chega aqui, né? Te adorarei, Jesus. E aí fala, sabe? Aí a criança, o que a criança está aprendendo? Está aprendendo você aqui levantando a mão, adorando a Jesus? Ou está aprendendo o tapa, está absorvendo o tapa que você deu lá no carro, assim, sabe? Então, isso é muito importante. A verdadeira instrução que damos aos filhos, para que quando for velho não se desvirtue,
não se desvirtue do caminho do Senhor, né? Então, e até esse comportamento legalista, ele se reflete em várias áreas, como, por exemplo, você vê o dízimo, né? Não, mas pastor, eu não sou pastor, tá? Tô assim, perguntando para outro pastor. Não, mas pastor, mas eu devo o dízimo do bruto ou do líquido? Sabe, como se, não, qual que é o mínimo que eu tenho que dar para tá ok com Deus? Por quê? Porque você quer ver pela letra, né? Não, vamos, não importa muito assim a dedicação do coração. Eu quero fazer qual que é o mínimo que Deus vai estar satisfeito. Deus vai começar a blindar a minha vida para que eu consiga então ir para o céu, tudo bacana, é, todo todo protegido por Deus, né? Então, assim, são questões, mais uma vez, não são questões novas, né? Não são questões que a gente está parando para pensar agora. É, todo mundo vive assim e tem que lidar com isso, mas é importante não fechar os olhos, especialmente o coração, para essas sutilezas da Bíblia e sobre a sinceridade de coração que é o que de fato Deus está interessado em. Então, bom, para finalizar, eu gostaria de resumir esses pontos com vocês em duas reflexões, basicamente. Bom, a primeira é: você tem se preocupado e colocado mais energia na forma, no costume ou no princípio? Mais uma vez, parece aquela pergunta óbvia, não é? Claro que é no princípio. É claro que eu estou muito mais preocupado com o princípio, não estou preocupado muito com a forma. E a pergunta que fica é de verdade mesmo, que a preocupação genuína do coração está no princípio e não na transliteração da forma, na aparência, porque digamos assim, o ponto que nos é em comum aqui é de que todos nós reconhecemos que somos pecadores e necessitamos do nosso Senhor. O ponto comum é que Deus fez de todos nós um novo homem. Esse é o nosso grande ponto em comum. E porque a gente sabe que esse é o nosso ponto em comum, a gente sabe também como é difícil não viver a partir de uma construção de aparência. É muito difícil realmente focar no princípio que Deus nos deixou, ao invés de virar um legalista e não só machucar a si, mas machucar a todos em volta. Agora, o segundo ponto, a segunda reflexão que eu proponho aqui para a gente encerrar é: quais esses princípios familiares de demonstração de serviço, de inspiração de confiança pela liderança, de sujeição, de uma devoção sincera e profunda a Deus, o que você sente? Quais esses princípios você sente que Deus quer trabalhar no seu coração? E no meu coração também, porque nós não somos produtos acabados, né? Nós estamos sendo santificados pelo Senhor dia a dia, né? Então, não é razoável supor que Deus não tenha mais nada para trabalhar nas nossas vidas. Eu fico até pensando assim, compartilhando com os irmãos, de que há alguns anos eu tinha muito esse desejo, sabe? Quando é que eu vou... É quase como se fosse aquela escola, né? Quando é que eu vou acabar... quando é que eu vou me formar na santificação? Não vou acabar não com isso, assim, sabe? Porque é angustiante você se ver toda hora tendo que consertar alguma coisa. É angustiante, você fala, meu, quando é que esse negócio acaba, né? E aí você convive com pessoas que são sujeitas ao Senhor, andam com o Senhor por 70, 80, 90 anos, e a pessoa fala assim, até hoje eu me arrependo. E aí fala assim, putz, sério, meu? Eu tenho mais muitos anos assim nessa dinâmica, né? E é a dinâmica que Jesus ali apresenta em Marcos, né? Jesus é chegado, agora se arrependa, crê no Evangelho. Se arrependa, crê no Evangelho. E assim a gente vai até o Senhor nos buscar, né? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Deus, por mais esse dia. Nós te agradecemos tanto, Senhor, pela tua palavra, especialmente pela tua misericórdia e a tua paciência com cada um de nós. Obrigado por trabalhar no nosso coração, por santificar as nossas vidas, Deus, santificar as nossas mentes, nossos corações, Deus, e queremos nos render a Ti verdadeiramente
todo dia e cada dia mais. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado através da nossa vida, através da nossa comunidade. Que nós também sejamos uma voz profética, Senhor, na nossa sociedade, denunciando o pecado, denunciando as más interpretações, denunciando os abusos, a violência, a usurpação da honra e glória do Teu nome, Deus. Que o Senhor nos encontre de joelhos diante do Senhor e com o coração rendido e prostrado a Ti para receber do Senhor tudo que o Senhor tem para nós, Deus. A vida abundante que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.